Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, olhar para as nossas fraquezas. Daí, você pode perguntar, pode dizer, para qual fraquezas você diz que eu devo olhar? Seria olharmos para as fraquezas físicas, por exemplo, de uma dor, a dor por causa de uma doença, por causa de uma perca, por causa de uma saudade, ou o medo de enfrentar os desafios da vida, ou de não aceitarmos as nossas limitações. Ou seria dificuldades com os meus desejos, bem como alimentação, medos, idades, aparências e entre outros. Ou seria a fraqueza moral, ou até mesmo poderia ser a fraqueza psíquica. Ou seria a do orgulho, de não querer mudar, de não aceitar ajuda, seja ela psíquica ou espiritual. Bom, olhando para todas elas, sabemos de uma coisa: é preciso recorrer, mesmo que implicitamente, a Deus, ou reconhecê-lo diante de outro ser humano. Por isso, precisamos ativar em nós a força de vontade, munida de humildade. Não seria por isso que Jesus diz que devemos nos propor às renúncias, não permitindo que o nosso eu massacre a simplicidade, fazendo de nós um recipiente de arrogância, de gula, de vaidades, os donos da verdade, quando o nosso eu nos leva a pisar nos outros. Quando ignoramos as limitações do nosso corpo, desfazendo da medicina, quando nos deixamos levar pelo que é supérfluo e desnecessário. Ou nos colocamos para dar tudo de nós mesmos para nós, aniquilando e fechando as nossas mãos e coração para os outros, não observando assim o livro da lei, isto é, o manual da vida, a Bíblia, em Mateus 10:39, onde Cristo diz para nós: aquele que tenta salvar a sua vida, a perderá. Aquele que a perde por minha causa, a recuperará. Muitas vezes, nós nos deixamos levar pelas fraquezas do mal. Nos deixamos levar pelos preconceitos extremos, desprezando não só a nossa consciência e as nossas verdades, mas desprezando esta ou aquela pessoa por causa das suas fraquezas, ou da sua cor, da sua posição social ou da sua crença. Daí fica para nós a pergunta, em um papo reto, sem resenhas da lei do Espírito Santo. Devemos nos colocarmos diante de um espelho e perguntar para nós mesmos: quem sou eu? Aonde eu estou? O que eu quero? Para onde eu vou? Edson, o que você traz mais? Sabe, Isa, você disse tudo muito bem. Veja, tudo que temos é que mergulharmos no manual da vida, isto é, a Bíblia, a lei do Espírito de Deus. Muitas vezes estamos confusos com nossos pensamentos, doutrina, comportamento. Se pudéssemos observar, a lei do Espírito para compreender quem somos, para onde vamos, saberíamos verdadeiramente como agir. É ou não é isto que Paulo nos diz? Que se a lei é espiritual, logo ela é boa. E que isto acontece quando nascemos de novo. E ao nascer de novo, somos aí guiados no mesmo Espírito. Daí logo estamos sobre a lei do mesmo Espírito. E esta lei do Espírito nos apresenta as suas regras, não é? Isto é, os seus mandamentos. Pois este mesmo Espírito nos leva a observar as leis, isto é, o manual da vida, a Bíblia. Por isso que Jesus disse para aqueles que fizeram a opção pela lei espiritual, que ele junto ao Pai enviaria o entendimento, a sabedoria, o discernimento, a força, coragem e a fé. Naquele que ele enviaria para nós, isto é, o seu Santo Espírito, como diz ele no Evangelho de João 14:26. E é neste Espírito Santo e por ele que teremos força com as nossas fraquezas. Esta foi a resposta de Jesus para Nicodemos, não é? É preciso nascer de novo, disse Jesus. Não é uma mudança física, tipo do corpo, né? Uma mudança de nariz, da aparência facial, os olhos, na cor que eu amo, não é? Uma mudança de mais gordo, mais magro, mais alto ou mais baixo.
Não, mas uma mudança de conduta, de falas, de sentimentos, de atitude, vivendo o PHN, por hoje não posso errar, que nos faz olhar para o nosso ser humano fraco, ver nossas fraquezas e saber que nelas e através delas vemos o poder de Deus. Pois como diz Paulo, que é na nossa fraqueza, não é, que Deus se faz forte. Eis aí uma das razões que Paulo nos manda ir para 1 Coríntios no capítulo 13, para nos colocarmos diante do espelho para vermos como somos conhecidos. Aí é que está o que Jesus disse em João 3, versos 3, que o nascido da carne é carne, mas os que nascem no Espírito, não é, terá acessos às coisas do Espírito e caminhará no seu Espírito. Portanto, é nítido ver uma pessoa que nasceu no Espírito e a outra, não é, que ainda vive na carne, vivendo o pecado, isto é, as suas fraquezas. Já o nascido do Espírito é aquele que luta contra toda espécie de arrogância, orgulho, avareza, mesquinhez, não julga, não condena, perdoa, ora, ama e por aí vai. Mesmo aqueles que não se sentem amados. É também aquele ou aquela que antes de apontar o dedo para a fraqueza do outro ou da outra, se olha diante do espelho e vê que não é divino e que também está sujeito às fraquezas. Olhando aí a sua humanidade, lembrando o que Jesus disse, na mesma medida que medir, será medido. Não é isso que Tiago vem dizer no capítulo 4, de versos 11 a 12? Não devemos falar mal do outro ou da outra. Quem fala mal ou julga o seu irmão, julga a lei, isto é, a palavra de Deus, não é? Querendo tomar o bastão das mãos de Deus do julgamento que só a ele foi dado o direito de julgar o certo e o errado. Aí é que está o que Paulo nos diz em Romanos 7, de 14 a 26. Mostra que é pela nova natureza, isto é, a vivência na lei do Espírito, que poderemos ter força para vencer passo a passo a velha natureza. E aí, testemunharmos quem somos nós no quesito cristão, não é? Nesta grande parte da sociedade corrompida pelas fraquezas, isso é, pelo pecado. Esta é a guerra do príncipe deste mundo, isto é, o inimigo, contra a lei do Espírito Santo. Ele toma os corações como tomou o coração de Caim, para se revoltar contra seu irmão Abel, que nada para ele fez. E daí fica para nós uma pergunta, não é? Dentro disso, Abel fez o que para Caim? Ele vivia sua fé, sua adoração e sentia feliz assim com a sua espiritualidade. Fica ainda uma outra pergunta: existe ou não o veneno de Caim neste mundo em muitos corações com aqueles que escolheu a sua vida e a sua espiritualidade? Aí, o que nos cabe não é combatê-los com a mesma violência, pois devemos saber que o inimigo tem abusado e é o que está abusando deles, fazendo com que caiam nas suas fraquezas humanas para destruí-los. E a nossa nova vida na lei do Espírito é orarmos por eles, para que também sejam eles transformados no mesmo Espírito. E, diante do espelho da vida, olharmos como somos, reconhecermos que somos também humanos. Portanto, o que é louvável para um cristão é ele saber quem é, quem era, né? De onde saiu e para onde quer ir. Esta é a nossa luta diária, constante, matar um leão por dia, isto é, vencendo as suas fraquezas, vivendo o PHN, por hoje não vou cair. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.